Olá, amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é o sincretismo entre o Espiritismo e a Igreja Católica. Nós temos que lembrar que a Igreja Católica, no tempo de Kardec, ela é muito poderosa e ela não podia ser confrontada diretamente, pois isso era muito perigoso. A Igreja não hesitava em assassinar seus opositores. Então temos que lembrar disso antes de julgar Kardec e a doutrina espírita. A codificação de Kardec sofreu grande influência do catolicismo e da ciência da sua época, o que é compreensível, já que este sincretismo ajudou a aceitação da doutrina, amenizando a reação contrária da Igreja, muito poderosa naquele período. A Igreja Católica, seus dogmas, suas crenças, estavam muito arraigadas, entre a sociedade daquela época, principalmente a sociedade europeia. Então, Kardec teve que ser muito prudente, de não entrar em confronto direto com a Igreja Católica. Desta forma, aceitou algumas premissas, que hoje vemos que não são aceitáveis. Mas vamos prosseguir. Uma prova disso é que Kardec adotou a tese católica da expiação, como uma espécie de vingança divina, olho por olho e dente por dente. Então a ideia da Igreja Católica é essa. A doutrina é essa, que o ser humano peca, todos nós pecamos, quando, após a morte, Deus se vinga de nós, pelos nossos erros, nos fazendo sofrer. O que é um absurdo, se acreditarmos em um Deus de misericórdia, de amor. Hoje, sabemos que o sofrimento é causado pelo desequilíbrio, diante de escolhas equivocadas e tem objetivo apenas didático. Deus, nos colocando no lugar dos outros, adquirimos empatia pelo sofrimento do próximo. O sofrimento não é o objetivo em si mesmo. O sofrimento tem apenas um caráter educativo. Ao nos colocar no lugar dos outros, Deus provoca em nós a empatia pelo sofrimento dos outros. Sabendo como os outros se sentem diante de determinada situação, nós pensamos duas vezes antes de prejudicar e de fazer o mal ao nosso próximo. É esse o objetivo do sofrimento, ou das consequências das nossas escolhas equivocadas que prejudicam os outros e a nós mesmos. Também sabemos, hoje, com o avanço científico, que a inferioridade de raças defendida por Kardec não existe. Kardec e a ciência da época acreditavam que existia superioridade de raças. No caso, a raça europeia, a raça branca, era superior à raça dos negros, aos africanos. Ele acreditava nisso. Kardec era um cientista, portanto, ele acreditava muito na ciência. Tanto que ele disse que, se no futuro houver uma controvérsia entre a ciência e o espiritismo, um contradizer o outro, para que os espíritas fiquem com a ciência. Para se ver o quanto Kardec acreditava na ciência. E a ciência, naquela época, ela dizia que havia raças superiores e raças inferiores. Devemos levar em conta a época da codificação e levar em conta os avanços do conhecimento humano, e que a humanidade, na época, não estava preparada para certos conhecimentos, como agora também não estamos preparados para conhecimentos mais avançados. Ou seja, o conhecimento vem de acordo com a evolução da humanidade.
não se ensina, por exemplo, a reprodução humana a uma criança de 2, 3 anos de idade. Né? O conhecimento é de acordo com a capacidade, o discernimento, a cognição do ser humano. Então, ele vem aos poucos. Quanto mais evoluímos, mais temos acesso a novos conhecimentos. Há mais conhecimentos e mais conhecimentos nos são revelados. Lembrando que os espíritos não sabem tudo e que seus conhecimentos também são limitados. À medida que evoluímos, nós temos acesso a mais conhecimentos e mais conhecimentos nos são limitados. Devemos lembrar ainda que os espíritos não sabem tudo. Eles são tão imperfeitos como nós. Okay? Eles também estão aprendendo da mesma forma que estamos. Então, eles não são infalíveis e não têm a verdade absoluta. Não que eles não possam nos aconselhar, é claro. Eles estão no mundo espiritual, em que a visão do espírito é muito mais ampla do que a visão que temos como encarnados. Mas é aquele caso, aquela história, né? É o conselho de Kardec. Olhar todas as mensagens, todas as comunicações com o espírito crítico e com o raciocínio lógico. Eles também estão em constante evolução, os espíritos. Não são perfeitos e infalíveis, estando em constante aprendizado como nós. Nós somos espíritos encarnados e temos os espíritos desencarnados. Estamos todos praticamente no mesmo nível de evolução. Okay? Então eles não são superiores a nós, eles são nossos irmãos. É preciso acabar com a influência cultural e religiosa do catolicismo no espiritismo. O catolicismo, com seus dogmas, evolui muito lentamente, ao contrário do espiritismo e do espiritualismo, muito mais dinâmicos. Ou seja, a Igreja Católica, como todas as igrejas praticamente, elas evoluem muito lentamente. Por quê? Porque elas não admitem o raciocínio e o raciocínio lógico e a crítica. Sem o raciocínio lógico e a crítica, não há evolução. Então, elas ficam presas ao passado, elas ficam engessadas ao passado. Enquanto que o espiritismo, livre de dogmas e de sincretismos, e o espiritualismo são muito mais dinâmicos, né, e evoluem muito mais rapidamente, se adaptando aos novos tempos, ao presente e ao futuro. Deus é amor, e o amor é o inverso do sofrimento. Quem ama não quer ver o ser amado sofrendo. Isso é lógico. Que prazer teria Deus em nos ver sofrer? Ele tem prazer em nos ver felizes. Quem ama quer ver o outro feliz, não quer ver o outro sofrendo. Quem quer ver os outros sofrendo é quem odeia, não é quem ama. Por que insistimos em aprender pela dor? Porque não damos a Deus a oportunidade de nos fazer feliz? Porque o caminho do bem teria que ser estreito e cheio de espinhos? Que lógica é essa? Por que fazer o bem traz sofrimento? Não tem lógica, não faz sentido. Né? A lei de ação e reação não vale para o bem, só vale para o mal? Isso é um absurdo, é ilógico. Por que esse fascínio mórbido e masoquista pelo sofrimento? Não dá para entender. É masoquismo acreditarmos que o sofrimento é um bem. Não, o sofrimento não é um bem. O sofrimento é uma consequência a ser evitada. Por que exaltar a tortura e o assassinato de Jesus? Uma página vergonhosa da história humana, que se repete hoje em dia com o assassinato de milhares de inocentes na mesma terra onde Jesus nasceu. As pessoas exaltam a morte de Jesus, o assassinato de Jesus, exaltam o sangue que foi derramado. Essa é uma passagem vergonhosa da história humana. E até hoje,
O sangue de Jesus continua sendo derramado através dos inocentes. Hoje em dia, milhares de crianças, milhares de inocentes estão sendo assassinados. Seu sangue está sendo derramado. Isso é uma vergonha. Nós deveríamos nos envergonhar disso e não exaltar. Não aprendemos nada com o Evangelho. Derramamos todos os dias o sangue de Jesus através do sangue de milhares de inocentes, com a aprovação e omissão dos seus supostos seguidores. Ou seja, o sangue de Jesus continua sendo derramado através de inocentes. Hoje, milhares de inocentes estão sendo mortos na terra de Jesus, onde ele nasceu. E com a aprovação e omissão daqueles que se dizem seguidores do Evangelho. Não faz sentido algum. Estamos loucos. Pensem nisso. Namastê. E ficamos por aqui. Desejo a todos muita paz, muita saúde, prosperidade, felicidade, amor, tolerância e muito equilíbrio. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos!